Assista no Estúdio Campo Real os doutores Luciano Augusto de Toledo Coelho, juiz do trabalho em Curitiba, e Marcos Antônio César Villatore na entrevista. E o projeto Clube de Cinema do curso de Publicidade e Propaganda. Hoje o Estúdio Campo Real recebe 2 visitantes ilustres que vieram até a nossa instituição, estando em contato com nossos acadêmicos do curso de Direito, bem como vários profissionais da área do Direito também, num evento que foi parceria entre a Campo Real, a Escola Superior de Advocacia, também a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarapuava, e também da Associação dos Magistrados do Trabalho, que estiveram conosco também nessa noite de hoje, num debate sobre a legislação sobre empregados domésticos. Recebemos então o Dr. Luciano Augusto de Toledo Coelho, que é juiz do trabalho em Curitiba, é graduado e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde também é professor na pós-graduação, assim como na Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, onde também é o diretor cultural. E recebemos também o professor Marcos Antônio César Villatore, advogado, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor na Itália, não é, professor? Então sejam muito bem-vindos, uma satisfação recebê-los. E como já conversamos anteriormente, né, o nosso programa não é voltado só ao público do direito, estudantes e profissionais do direito, por isso eu gostaria de direcionar a pergunta de uma forma mais prática, que seja até bastante útil para todos que em algum momento acabam tendo algum conflito, algum problema nessa área do direito do trabalho, mas especificamente com empregados domésticos. Então eu começaria perguntando sobre a legislação atual. Atualmente, o empregador doméstico que queira cumprir as suas obrigações, estar em dia com os direitos do seu empregado, quais as principais preocupações que ele deve ter? Como é um público mais amplo, professora Patrícia, o interessante é que se procure, né, informações, porque há uma gama muito grande de direitos do empregado e há também, por ser uma legislação nacional muito ampla, nós temos lá o requisito da continuidade. O que é continuidade? Não temos uma lei dizendo que são 2 dias na semana de prestação de serviço, ou 3 dias, ou 1 dia já caracteriza o vínculo de emprego. Então, o interessante é procurar, né, profissionais ou da área jurídica ou da área contábil para que possa haver um auxílio nesse sentido. É claro que, se for analisar a tendência atual dos projetos de leis que nós temos, 2 dias na semana, então quer dizer 16 horas por semana, em tese não caracterizariam o vínculo de emprego doméstico, seria autônomo diarista. A partir de 2 dias, daí caracterizaria o vínculo. Essa é a ideia predominante. Volto a dizer, tem decisão de 1 dia na semana, tem decisões que 3 dias não dão vínculo de emprego. Outras caracterizações, a pessoa não ter um horário, um dia fixo para vir à casa do empregador ou de quem está tomando essa prestação de serviços, né? Porque se ele não é empregado doméstico, se ele é autônomo, ele não é empregador também. Diversidade de atividades, então são vários requisitos que nós temos que caracterizar tudo englobadamente para ter uma convicção de que é ou não vínculo de emprego. Então vai sempre na segunda-feira, faz 20 anos que está indo na segunda-feira e na quarta, né? Tem horário fixo, se fizer alguma coisa errada, tem lá no contratinho de prestação de serviços autônomos que tem que arcar com, no caso de uma culpa, de quebra de algum material. Tudo isso gera uma ideia de subordinação e traz também uma ideia de continuidade. Então, 2 dias, mas falou 2 dias, não é. Pode ser. Então, na dúvida, o interessante é procurar um profissional de contábeis ou de jurídico, um advogado, para esse fim, ou até sindicato. Ir ao sindicato, o Ministério do Trabalho e Emprego, para tomar essas informações. E caracterizado o vínculo, quais os principais cuidados do empregador? Assim, se a gente pudesse destacar alguns direitos fundamentais. Primeira coisa, registro em carteira. Depois, caso essa pessoa nunca tenha sido registrada, ir ao INSS para formalizar a sua entrada junto ao INSS, para poder pagar ou por mês ou trimestralmente, como é possível ainda hoje. Haverá o Simples, caso saia o projeto de lei, né, professor Luciano? Então, ainda não é.
O que mais? Cuidados normais, né? Você tem que tratar a pessoa como uma relação empregatícia como se fosse um membro da família. Não é uma relação como uma empresa, não há essa igualdade, né, de relação. Você está trazendo uma pessoa para dentro da tua casa, ou junto com a tua família, comendo junto com você, frequentando os lugares com você. Então, é uma espécie de adoção em que a pessoa está prestando serviço, tem o direito de ser respeitada e de também receber condignamente por esse serviço prestado. Então, nós agradecemos a resposta do professor. Vamos fazer um breve intervalo e a seguir continuaremos conversando um pouco sobre empregado doméstico e as tendências da nova legislação, que mudanças virão para essa área do direito do trabalho. Aliás, não é por menos que nós temos presente no meio da película o quê? Um documentário sobre Terceiro Reich, né? A figura do filho e a ascensão do poder nacional socialista na Alemanha. Então, quando a gente vê uma película como essa, eu penso que nós devemos ter claro esse elemento, né? O ponto de uma banalização da sociedade contemporânea, a relativização de todos os valores e, consequentemente, a abolição do homem, que passa literalmente a fazer de tudo uma mera brincadeira da sua existência sem sentido, inclusive matar pessoas de sério. Eles vão sempre se ligando. É bom aquele encaixe de cena que tem no corredor lá, né? Isso. Aquele lá serve como uma âncora, né? Pra você ter base. É o ponto, quando é que o menino sai, né? Não tem sede de entrar, né? Isso. Então é o ponto-chave ali onde tudo vai começar a acontecer. Mas é bem bacana. Retomando a nossa conversa sobre legislação trabalhista, mais especificamente voltada a empregado doméstico, estamos com os nossos convidados aqui, o Dr. Luciano, o Dr. Marco Antônio, e agora eu gostaria de saber do Dr. Luciano quais as possíveis mudanças que em breve nós teremos na legislação e novas preocupações que tanto o empregado como o empregador talvez precisem estar atentos no futuro. Olha, Patrícia, eu agradeço o convite, né, para a entrevista. Cumprimento também o professor Vilatori. Ter um empregado doméstico já é uma situação que gera uma responsabilidade para o empregador, para a casa de família, né? Por mais que nós tenhamos essa ideia de que é uma relação de confiança, em que é uma pessoa que às vezes passa a fazer parte ali daquele nosso convívio, é também uma relação contratual, é uma relação de emprego e incide, então, a partir da emenda constitucional, todos os direitos comuns aos demais trabalhadores. A preocupação principal dos empregadores tem sido a jornada de trabalho, as horas extras. Então, a ideia é que o empregador formalize isso, que ele tenha lá um controle, um registro de jornada, né, um registro de ponto, para verificar tudo que o empregado doméstico vai fazer, todas as horas que o empregado doméstico vai trabalhar, respeitando inclusive aquele intervalo para almoço. E se por acaso for um empregado doméstico que dorme na residência, é essencial que se respeite o horário de descanso desse empregado. Tá? A nova legislação, depois de regulamentada, vai exigir o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço. Ele era opcional, não era obrigatório, agora ele vai ser obrigatório o pagamento, o que vai gerar, de certa forma, mais um ônus para o empregador, né? Então o empregador aí também tem que ser bastante cauteloso a partir de agora quando contratar uma empregada doméstica para verificar se ele tem efetivamente condições de arcar com o custo dessa nova situação. O salário família, que foi estendido também, auxílio creche, e outros benefícios como adicional noturno,
todos pelo projeto de lei que está sendo elaborado pelo senador Romero Jucá, já está em votação no Senado, eles vão ser englobados em uma espécie de simples, né? A ideia é que o empregador possa fazer esse pagamento de uma vez só, mas vai ter mais ônus, isso não há como discutir. Uma outra questão que a emenda trouxe é a questão da saúde e segurança do trabalho. Ele estendeu toda essa situação que a empresa precisa fazer com relação à saúde e segurança do trabalho para o empregado doméstico. Então nós não sabemos exatamente qual vai ser a amplitude desse entendimento, mas com certeza o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador doméstico é essencial. Parece assim singelo, mas dentro da minha casa que tipo de problema eu vou ter? Mas eu ressalto aqui, por exemplo, a questão do trabalho em altura, né? Isso você tem normas regulamentares. Eu diria assim, não é possível você determinar que o empregado doméstico limpe uma janela de um apartamento, né? Ou deixa sujo ou contrata uma empresa especializada. Você não pode colocar o teu empregado em risco para limpar uma janela. Se o empregado ficar doente, você tem de certa forma alguma obrigação também com aquele trabalhador. Eu conheço empregadores domésticos que pagam até plano de saúde para o empregado, né? Para não deixar o empregado com problema, não que o plano de saúde seja obrigatório, mas está dentro desse novo espírito, né, da norma, de um maior cuidado nessa relação. Mas assim, a principal medida que me parece essencial é a formalização desse contrato. Assinar a carteira de trabalho daquele empregado que efetivamente atua todos os dias, que efetivamente não é um diarista, não é um horista, quer dizer, não é um empregado eventual, esporádico, é um empregado que eu dependo dele, que ele está todo dia ali trabalhando. Essa pessoa tem que ter a sua carteira de trabalho assinada, porque esse é uma obrigação básica do trabalhador, e é isso depois que vai até, de certa forma, proteger o trabalhador, ou o trabalhador para os benefícios previdenciários, e proteger, de certa forma, o empregador com relação à prova de como aquele contrato estava sendo realizado, né? Então, a principal ideia, a principal dica é a formalização de tudo. É uma garantia para os dois lados. Uma garantia para os dois lados. Não é? Porque há uma certa... A opinião pública em geral sempre guarda aquele vestígio que o empregado é que tem sempre razão, é sempre, né, presume-se em favor do empregado. E muitas vezes alguns empregadores então até preferem não arcar com todos os ônus, para se for o caso de no futuro houver uma ação trabalhista, aí vai se resolver, né? E durante o vínculo acaba não respeitando todos os direitos. Mas tem dois problemas nesse raciocínio, porque primeiro que o projeto autoriza a fiscalização, então o empregador pode ser fiscalizado, pode ser multado. E segundo que se ele deixa para fazer a regulação apenas na justiça, pode ficar muito mais pesado, muito mais oneroso para ele em determinado momento. E até foi bom que você comentou, porque esta ideia de que o empregador sempre perde na justiça é altamente equivocada. Não existe nenhuma estatística que diga isso. Em geral, as decisões, ora o empregador ganha, né, a ação, ora o empregador perde, mas não há esta ideia, né, isso é uma, digamos assim, uma ideia, uma falácia, mas não é a realidade, não há nenhuma estatística a respeito disso. É um dos mitos do direito do trabalho a serem desfeitos. Isso. Então, no final das contas, o que prevalece sempre é a dignidade humana, né? Que deve ser respeitada tanto por parte do empregador, qualquer tipo de empregador, de empregado, e também por parte do empregado. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença dos professores, deixar a nossa instituição sempre disponível para outros eventos, para outros debates, que certamente foi uma noite bastante produtiva para os nossos acadêmicos, professores e todos os advogados que estiveram presentes também aqui na Faculdade Campo Real. Muito obrigada. Obrigado. Nós agradecemos.